Fala pessoal, aqui é o Karel e esse é o terceiro vídeo de geografia polonesa aqui no meu canal. Bom, o vídeo de hoje nada mais é do que uma continuação com a questão do relevo, como que se formou o relevo polonês. E no vídeo anterior eu falei de quando e como se formaram as montanhas polonesas. Hoje nós vamos falar sobre o resto do relevo, na verdade, o que foi formado durante as grandes glaciações que atingiram a Polônia. Para início, eu coloquei o nome do fenômeno em polonês, né, que é Slodowacenie, que é a tradução para português, que é glaciação. No vídeo anterior, nós falamos, eu usei essa mesma escala, né, com a qual eu mostrei quando se formaram as montanhas na Polônia. Entretanto, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a glaciação, as glaciações, na verdade, que ocorreram no Cenozoico, no Quaternário, nesse último período, né? Então, como vocês podem ver em toda essa escala, né, é um fenômeno que aconteceu nessa parte aqui. A glaciação que ocorreu, na verdade, foi um aumento dos glaciares da Escandinávia que chegaram até o território polonês, como aqui mostrado, ou até a parte mais sul, mas já vamos chegar nisso. Bom, para vocês entenderem melhor, eu também coloquei aqui uma outra escala, né, que ela é um pouco mais precisa na divisão do quaternário no Holoceno e Pleistoceno. O Pleistoceno começou há cerca de 2,6 milhões de anos atrás e o Holoceno acabou há cerca de mais ou menos 12 mil anos atrás. Então, em questão geológica, são fenômenos são processos, né, muito recentes. é, no território polonês houveram quatro glaciações, as quais vocês já verão como foi que ocorreram. Aqui temos as, digamos, fronteiras, né, de cada uma delas. É, é importante também vocês entenderem, né, que a glaciação, no caso, é o avanço de uma massa de gelo. Entretanto, existem períodos chamados de interglaciais, que era quando acontecia um aquecimento no planeta e essa massa de gelo então ela voltava ao seu tamanho original. Então, como eu já disse, houveram quatro glaciações. A primeira delas foi Slodowacenie Podlaskie, a segunda foi Slodowacenie Południowo-Polskie, a terceira foi Slodowacenie Środkowo-Polskie e a quarta foi Slodowacenie Północno-Polskie. Os nomes estão, na verdade, atrelados até o limite que essa massa de gelo chegou, né? Eu vou eu tenho os próximos slides, os quais eu vou passar para vocês verem como foi esse movimento das massas de gelo. Aqui vocês têm a primeira, né, glaciação, Slodowacenia Podlaskie. Aqui vocês também têm a barra de tempo, né? Então tivemos um período de interglacial. Depois tivemos a glaciação até o sul da Polônia, que cobriu praticamente todo o território polonês. Outro período de interglacial. Aí tivemos a terceira glaciação, a glaciação Środkowo-Polskie. Outro período de interglacial. E aí tivemos a última glaciação, o Slodowacenie Północno-Polskie. E até agora o período em que vivemos, né? Então aqui as linhas, como eu mostrei, delimitando. E aqui mais uma vez eu vou deixar, né, o período de tempo que elas duraram. A última glaciação, como já também mencionei, né, durou entre aproximadamente até 12 mil anos atrás. Então, pessoal, o resultado desses processos, né, glaciares para o solo, o relevo em si, é a erosão e a deposição, ou seja, o acúmulo de materiais, né, o acúmulo de sedimentos em determinado lugar. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco do resultado, né, desse movimento das massas de gelo. Nos lugares mais montanhosos é muito comum essas massas terem deixado vales, que em polonês se fala dolina, em formato de uma letra U, né, como vocês podem ver aqui no slide. Outra coisa relacionada à erosão
Para quem já veio para a Polônia, ou como vocês também perceberam pelos mapas, né, poloneses que eu mostrei aqui, é a grande quantidade de lagos que existem na região norte polonesa. Essas duas regiões, na verdade, são bem famosas, né, e bem conhecidas para o turismo. Aqui tem é, a região de Mazuri, né, os lagos de Mazuri, e aqui tem os lagos de Kaszubę. Aqui eu tenho um exemplo em Kaszubę do Jezioro Raduńskie, o Lago Raduńskie e o Lago Białe. Em relação à deposição, na verdade existem mais formas, né, do relevo que foram deixadas pelas massas glaciares. Que é também interessante de vocês verem que essas massas, né, elas eram realmente muito grandes, né? Elas tinham cerca de 2 ou 3 quilômetros de espessura, então que a gente está falando de muito gelo mesmo. E um dos resultados do processo, né, de recolhimento dessa massa de gelo por exemplo, a Morena Chołova, que é, na verdade, o local, né, quando o glaciar ficava parado em determinado lugar ele ficava acumulando materiais, né, argila, pedras e coisa e tal, e ele formava esse tipo o que a gente vê hoje, né, esse tipo de terreno um tanto quanto ondulado. Outra coisa que é muito comum de se encontrar aqui na Polônia, você tem um terreno e de repente você tem um monte de rochas simplesmente jogadas, né? Essas rochas elas eram transportadas, na verdade, de várias regiões da Polônia ou até mesmo das regiões de outros países, né? Hoje em dia, dentro dessas grandes massas de gelo. E elas simplesmente, com o sumiço, né, dessas geleiras, elas ficaram assim à vista no terreno, né? É, outra formação interessante é o que se chama de Sandra aqui na Polônia, que no caso é uma área onde esses geleiros, né, a água proveniente desses geleiros depositava uma grande quantidade de areia e pedras um pouco mais pequenas. Hoje em dia, é claro, né, esse tipo de terreno ele já está coberto por vegetação e um desses lugares na Polônia é o chamado Bory Tucholskie, lá existe um parque nacional onde estão esses chamados polias sandrowe. Uma das formações que eu particularmente admiro bastante são as chamadas em polonês pradolina. O que é a pradolina? A água corrente aqui, com o efeito do derretimento das geleiras, né, que estavam subindo em direção à Escandinávia, gerava uma grande quantidade de água que deveria ser escoada, né? Então, a pradolina nada mais é que a parte velha do rio, né? Então, provavelmente essa água chegava até mais ou menos esse nível. Hoje em dia na Europa existem certos corredores dessas pradolinas, né? Que eram justamente os caminhos que as águas seguiam ah, até desembocar no mar, né? Aqui tínhamos uma massa de gelo bloqueando essa parte, então a água corria para esse lado. Então aqui a fim de mostrar, né, como é a situação atual para vocês terem conhecimento, só nessas duas formas as quais eu já mencionei, né, a Pradolina e a Sandra, Pradolina em verde e Sandra, essa é a formação atual do relevo polonês. Uma coisa que também vale aqui, eu devo ressaltar, né, que durante as glaciações também houveram glaciações em algumas montanhas polonesas. Essas glaciações também deixaram, né, como a gente viu, o vale em formato de U e também um vale em formato de V. Entretanto, uma das formações mais famosas, né, também mais conhecidas da Polônia, que eu coloquei, é o Morskie Oko. O Morskie Oko nada mais é que um chamado em polonês Jezioro Cyrkowe, ou seja, era o local onde havia o acúmulo de gelo, como vocês podem ver aqui no esquema, que depois derreteu e deixou
nada mais é que um buraco coberto com água, né? Então, espero que tenha sido claro na minha explicação e que o relevo polonês ele é basicamente coberto por sedimentos que são, do ponto de vista geológico, jovens. As formas de relevo que eu mostrei ali existem mais, eu escolhi essas que são mais relevantes, né, que são encontradas com uma maior frequência na Polônia. E é isso. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam aí para ficarem atentos para os próximos. Comentem e deixem o seu like também. E é isso. Valeu. Até mais.